O livro de Atos, ele é uma coletânea de sermões, né? A gente sempre lembra Atos pelas histórias, mas ele é uma coletânea de sermões. E a gente vai falar hoje sobre Atos capítulo 17, onde Paulo chega ali em Atenas, como a irmã Paula falou ali. E eu contei até aqui transcritos 6 sermões, né? Inclusive esse de Atos 17. São 6 sermões transcritos, começando lá por Pedro. Pedro faz o primeiro sermão, ali, logo após o Pentecostes, né? E o segundo, Pedro fala ali para todo mundo que estava depois. No capítulo 2 ele faz esse primeiro sermão, no capítulo 3 ele faz um segundo sermão. Aí a gente passa um pouco, né, a Bíblia só falando que eles fizeram determinados sermões, mas não transcreve. Aí a gente passa para o capítulo 7 de Atos, que traz o sermão de Estevão. Eu acho que é o maior sermão aqui da Bíblia. Ele vai do versículo 2 do capítulo 7 até o versículo 53. É quase o capítulo inteiro de uma pregação de Estevão. Aí depois a gente vai lá para Atos 10, aí com o último sermão de Pedro ali, Atos 10, do 34 ao 43. E aí a gente passa para Paulo. Paulo começa pregando no primeiro sermão transcrito de Paulo, é óbvio, ali no capítulo 13. E depois a gente passa para esse sermão que ele faz ali em Atenas. A gente lembrar que essa é a segunda viagem de Paulo. Ele já tinha feito a primeira viagem. A primeira viagem ele passa, volta. Aí agora no capítulo 15 ali ele começa a segunda viagem. Ele começa confirmando algumas igrejas. Os irmãos, é só uma recapitulação daquilo que já foi passado até agora. Porque aparentemente aqui, o próximo sermão de Paulo, que ele vai fazer, ele já muda, né, totalmente o foco dele. Mas aqui a gente está fazendo uma recapitulação. E essa é a segunda viagem de Paulo. Ele começa confirmando algumas igrejas. E aí ele é chamado para ir para a Macedônia. Então ele é chamado, através de uma visão, passa a Macedônia. E a primeira cidade que ele passa ali na Macedônia é Filipos, que depois Paulo vai escrever uma carta. Aí ele passa por umas outras, passa para Tessalônica. Ali também nós temos mais duas cartas, uma cidade importante. Tessalônica, como se os irmãos lembram, ele não foi bem recebido em Tessalônica. Aí ele desce para Bereia. Bereia aceita a mensagem de Paulo, mas os cidadãos lá de Tessalônica falam, não, esse cara aí está perturbando, não dá para deixar ele continuar, porque eles viram que Paulo falava a verdade, e a verdade ela não coaduna com o poder humano. Eles descem para Bereia, e os irmãos de Bereia, eles pegam Paulo e levam Paulo até Atenas. E nisso, Paulo, como o problema era Paulo, Silas e Timóteo ficam ali em Bereia. Paulo desce, eu falo desce porque quando a gente olha o mapa, Atenas está para baixo. Então ele vai até Atenas, e a princípio, né, Paulo não estava ali para pregar. Ele simplesmente parou em Atenas para esperar Timóteo e Silas. Essa era ali a princípio E aqui eu começo a entrar na minha mensagem, na principal. Paulo chega ali, e como era de costume, Paulo ele já encontra uma sinagoga. E olha que interessante, na hora que eu estava preparando a mensagem, é interessante que a gente pensa na igreja, né? A igreja está se expandindo aqui. Mas percebeu que em todos os lugares que ele vai ter uma sinagoga? Olha como os judeus já estavam bem dispersos. Como em todo lugar que Paulo vai, tem uma sinagoga. Ou seja, o judaísmo já chegou ali. Paulo começa a pregar ali, para aqueles judeus, como era de costume. Mas aqui eu entro dentro do primeiro ponto da minha mensagem. Paulo tem um sentimento ali. Ele sente, ali no versículo 16, diz que Paulo se comovia em si.
mesmo. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos, porque qual que foi a pergunta do início? De R$1 milhão? Quem está aqui está feliz? Esse é um primeiro sentimento que a gente pergunta aqui. E isso é maravilhoso, porque eu olho aqui, nossa, a igreja está cheia, né? E eu sei que vocês são santos de Deus. É por isso que é a nossa alegria de estarmos aqui. Pessoas que encontraram e conhecem a Deus. E isso me enche de alegria. Ainda mais conhecendo algumas pessoas em específico, que a gente percebe que se destacam na fé. Essas pessoas enchem ainda mais o nosso coração de alegria. Mas qual é o sentimento de Paulo aqui? Ele se comovia pela idolatria daquele povo. É que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O templo está cheio, todos aqui conhecem a Deus, mas lá fora, nesse exato momento, existe um monte de pessoas necessitando do Evangelho. E qual que é o sentimento que você tem? Acabei de falar isso para você. Que sentimento você está tendo agora? Entende? A gente chega aqui cheio de alegria, só que a gente às vezes esquece que lá fora há uma porção de gente. E como o Al falou ali, pessoas que estão... A idolatria agora é outra. Eles não idolatram, talvez deuses, existem muitos, mas idolatram pessoas. E esse é o primeiro ponto que Paulo coloca aqui e nos mostra nessa mensagem. O pecado das pessoas tem que nos comover. Eu quero citar o Duda. Duda, é uma alegria imensa para mim te ver aqui, cara. O Manuel está aqui? Eu não vi o Manuel hoje. É uma alegria ver esse cara aqui. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o pecado. Eu vivi o pecado. Paulo olha para Atenas e vê aquela idolatria e ele fala: meu Senhor, eu estou vivendo a alegria de Deus e eles vão ser condenados, porque eles são idólatras, eles estão perdidos. Entendeu que o pecado tem que te comover, o pecado daquela pessoa que está lá fora. E aqui eu trago dois sentimentos: empatia e compaixão. São duas coisas diferentes. A empatia é sentir e se colocar no lugar da pessoa. E tem mais uma coisa da empatia que eu não sabia, que existe... deixa eu só achar aqui. Preocupação empática, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, o que a preocupação empática, porque a empatia ela pode ser emocional, ela pode ser cognitiva, e essa preocupação empática. Mas você entende que o pecado das pessoas que estavam ao redor de Paulo comover, ele não estava ali para isso. E é interessante, a gente vai ver a multiforme sabedoria de Deus, né? Mas ele não estava ali para isso. Mas ele é comovido pelo pecado, ele tem uma atitude de compaixão daquelas pessoas. E a compaixão, ela é um sentimento de ação. E é interessante que a compaixão, ela libera no nosso organismo endorfina. O sentimento que nos faz sentir amor, que nos faz sentir alegria e nos faz fazer alguma coisa, tomar uma atitude. E é muito maravilhoso nós sentirmos alegria em estarmos aqui, porque eu sei que vocês estão me ouvindo e estão entendendo tudo que eu estou falando. Mas lá fora existem muitas pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Elas estão perdidas. E o nosso Deus é o Deus que traz luz para a escuridão. Aí Paulo toma uma atitude. E aqui eu passo para o segundo ponto da minha mensagem, que é a ação propriamente dita de Paulo. E eu fiquei pensando assim, o judeu, Paulo era judeu, fariseus, não sei o quê. E é interessante que ele tem um conhecimento daquela cultura, mas, a princípio, os judeus, eu acho que ele não estudaria a cultura externa. Eu acho. Porque todos os escritos falam isso. Qual o motivo ele conheceria, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão depois. Qual motivo ele conheceria
Com certeza foi depois que ele começa o ministério dele, que ele começa a se aprofundar, né, e sair só daquele núcleo judaico. Porque olha a atitude dele. Primeiro ele vai na sinagoga, mas ele, comovido, ele também vai para a praça. E ali ele não está mais falando, por isso que eu falo que a partir daqui começa a mudar, e na próxima pregação ali a gente vai ver que Paulo muda totalmente o foco dele. E ali ele começa a perceber isso, porque a atitude dele é: agora eu vou para a praça pregar para as pessoas, porque essas pessoas aqui elas vão morrer. Se eu não fizer nada agora, elas vão morrer. Elas vão ser entregues. Elas estão mergulhadas nesse pecado. Aí Paulo vai para a praça. Lá naquela praça, ele tem, como eu já citei, a multiforme sabedoria de Deus é vista ali no que Paulo começa a fazer. E eu confesso para os irmãos, a gente vai estudando a Bíblia, e às vezes muitas das minhas abordagens em pessoas que não conheciam foram grotescas, rudes. Mas olha como Paulo ele começa a sua mensagem. Ele pega e encontra um ponto em comum com aqueles atenienses. Ele está olhando por tudo e de repente ele vê um altar. Aquilo era um altar para um Deus qualquer. Não era necessariamente um altar para Deus. Mas a multiforme sabedoria de Deus, ela é vista através de Paulo ali, onde ele pega aquilo e traz para o contexto. Lembrando que ele não está mais pregando para pessoas aqui que sabem o Evangelho. Tanto que a pregação dele é totalmente diferente. Ele está pregando para pessoas que não conhecem. Então Paulo busca naquela cultura algo que possa fazer um elo entre eles, possa chamar a atenção deles. E aqui eu quero destacar uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. A gente poderia começar a prestar mais atenção. Lá no seu trabalho, você já pensou em fazer um plano de pregar o Evangelho no seu trabalho? Porque, para mim, eu posso estar errado, mas o ramo de conhecimento que você mais tem é lá no seu trabalho. É ali onde você tem a maior carga de conhecimento. É lá onde você atua. E como lá onde você atua, isso traz o Evangelho à tona. Eu tenho, como eu já falei, eu não ia falar, mas faz parte da vontade de Deus. Para mim, que todas as matérias que a gente estuda, sempre nós vamos encontrar Deus nela, de alguma forma. Porque são matérias escritas por homens, que são a imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, o homem sempre vai deixar vestígios de Deus em tudo aquilo que ele faz. De alguma forma. E aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é onde a gente pode... Você já tentou buscar isso? Ali, onde você trabalha, buscar um negócio que... Nossa, Deus, na minha profissão, Deus se revela nessa parte. E a partir disso, talvez isso seja um elo para você conseguir trazer uma mensagem para todos que estão ao seu redor. Porque vai ser onde você vai ter mais domínio. Você vai ter domínio daquilo que você está falando. E aí você conseguindo entender como Deus se encaixa ali. E aí, por último aqui, claro, a presença do Espírito Santo. É Ele que vai fazer com que a nossa ação seja correta. A igreja vem passando por muitas transformações. E isso é bom, né? Eu lembro, muitas coisas mudaram na igreja. Mas tudo que mudou é por permissão do Espírito Santo. Porque é Ele que está conduzindo essas mudanças. E aquilo que não é para mudar, Ele vai falar que não é para mudar. Amém? Então, irmãos, todos que estão aqui entendam isso. Tudo que mudou é porque o Espírito Santo permitiu. Aquilo que não mudou, Ele não vai permitir mudar. A gente às vezes esquece isso. E o Espírito Santo ele vai trabalhando e vai ali modernizando a igreja, vai trazendo novas ferramentas para a igreja. Nós precisamos de novas ferramentas para pregar o Evangelho para as pessoas. E indo aqui para o terceiro ponto, a gente para e olha um pouquinho da mensagem que Paulo prega ali. O primeiro ponto que Paulo demonstra é que Deus conhecia Deus.
Paulo conhecia Deus. A gente cantou aqui, ali, né? Cadê a Carol? Está lá? Sorte? Primeira coisa que Paulo, aqui eu estou lá no versículo 24, irmão, se você quiser acompanhar. Não vou. Paulo mostra um conhecimento de Deus. Por quê? Porque ele acabou de pegar um elo com aquela cultura e trazer Deus ali, só que ele sabe o que Deus fez. E ele sabe que Deus criou tudo. Criou céus, criou terra, tudo que foi feito. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele fez todos. E Paulo conhece a Deus. Então, o principal ponto da mensagem de Paulo é que ele conhecia a Deus. E eu creio que todos aqui conhecem a Deus. Porque a hora que a Carol estava falando ali, a gente percebe a presença de Deus. É um Deus de milagres, Deus de promessas. Todas as nossas dificuldades, Ele está lá junto. E é para que todos os dias a gente conheça esse Deus. Para que na hora que a gente precisar pregar dele, a gente sabe pregar. Talvez a gente não saiba tudo, mas a base do Evangelho a gente precisa conhecer. Paulo conhecia a base do Evangelho. Segundo ponto, Paulo também conhecia os ouvintes. Ele cita filósofo grego. E aquilo que eu fiquei pensando, como que ele conhecia os filósofos gregos, sendo que os judeus, eles eram a Torá, era aquilo que eles só estudavam os escritos dele. Mas a gente percebe que Paulo, ele foi um pouquinho além, conhecendo-a profundamente. E é interessante ali nos versículos que ele vai citando ali, alguns dos seus filósofos falaram que ele nos criou, que ele fez tudo, usando o próprio ambiente deles ali. E Paulo aqui ele demonstra muita sabedoria. A gente precisa, e eu volto a ideia do plano, a gente precisa começar a olhar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro, sentir compaixão delas, porque elas vão se perder. E segundo, começar um plano. Tem como a gente começar a planejar, pregar para elas. Simples. Não precisa ser... Aqui Paulo está falando com filósofos e pessoas extremamente inteligentes. Até ele está no tribunal, e para finalizar essa parte, depois eu falo, ele está falando para juízes. Mas no nosso dia a dia, a gente tem pessoas ao nosso redor, pessoas muito mais simples, que vão entender uma mensagem muito mais simples. Mas a gente precisa conhecer essas pessoas, saber ter ali a empatia, ali como eu falei, eu sempre... a preocupação empática, ela traz a ideia de você saber o que a pessoa precisa naquele determinado momento. Quando você sente empatia, dentro ali tem essa ideia. Você sabe o que a pessoa está precisando naquele momento ali. Não é o que ela precisa lá na frente, é naquele momento. Então a gente precisa conhecer o nosso ouvinte. E aqui, passando para um outro ponto, é interessante que Paulo não deixa de denunciar o pecado da idolatria deles. Ali no versículo... No versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artífice ou imaginação de homens. A pregação de Paulo, olha que interessante, ela pega algo da cultura deles, mas ela denuncia isso logo em seguida. Isso é para a gente pensar, porque tem muitas pessoas vindo para a igreja, e às vezes a gente fala, não, venha como está, só que não é continue como você está. Você vai ser transformado através da ação do Espírito Santo. E aqui eu quero trazer o Nevail, eu não vi muita gente hoje, irmãos. Nevail, está aí? Bataielo? Ele não... Acho que ele não é Bataielo. Ele lembra de mim de dread. Quem aqui lembra de mim de dread?
Irmãos que são mais novos na igreja, eu tive dread e eu cheguei daqui, voltei para a igreja da Barreirinha, participando do som, né, Nelson? Eu desci aqui a primeira vez, eu acho que os irmãos, né? E peguei os microfones, subi aqui no altar, naquele antigo, peguei os microfones, levei os microfones para lá. Vocês estão me vendo de dread hoje? A gente vem como a gente está, mas a gente não continua, porque o pecado não tem como. A gente conhece o Deus Santo. A gente estudou hoje que Ele é um Deus Santo. A gente nunca vai continuar como nós estamos. E às vezes a gente acha que, e tem muita gente pregando aí fora, que você pode continuar do jeito que você está. Mas a mensagem de Paulo aqui para os atenienses, ele começa de uma forma tranquila, e ele ele anuncia o pecado deles de uma forma também tranquila. Porque ele fala, Deus não leva o tempo da ignorância, pode ficar tranquilo. Vocês estão em pecado. A multiforme sabedoria de Deus, ela veio para tirar eles das trevas, nos levar para a maravilhosa luz. E olha, né, pensando Atos como um livro cheio de mensagens, todas as outras mensagens tiveram Cristo como centro delas. Todas as outras mensagens, eles começam pelos profetas e vão discorrendo até chegar em Cristo. Chega em Cristo, eles continuam falando sobre Cristo. Mas agora, Paulo, ele vai chegar em Cristo. E o que acontece? O tribunal fala assim para ele, agora que você está falando sobre Jesus e ressurreição, isso daí eu não quero saber. Olha a diferença tanto da abordagem de Paulo, quanto da mensagem dele. Ele nem chegou em Cristo. E daí parece que está destoando de todo o resto do livro de Atos, mas não destoa nem um pouco. Então, a mensagem de Paulo, primeiro, ele conhece a Deus. Segundo ponto, ele conhece aquelas pessoas, de alguma forma ele conheceu aquelas pessoas. Ele denunciou o pecado delas de uma forma elegante. E a hora que ele ia chegar e mostrar a solução para aquele pecado, não deu tempo. Já vou finalizar agora, irmãos. Mas eu queria trazer os irmãos a pensarem. O pecado é muito sério. E às vezes a gente está aqui nesse momento de alegria, cultuando a Deus, e Deus nos enche. E isso é extremamente importante. Só que a partir do momento que a gente sai daqui, a gente precisa entender que lá fora existem pessoas que não conhecem o nosso Deus. E como foi estudado hoje cedo, nós somos o sacerdócio. Nós somos a geração eleita, o mesmo texto que eu estava citando ali, de Pedro, ele fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio. É nossa responsabilidade levar esse Deus que nós conhecemos plenamente às pessoas que não conhecem a Deus. Muitos ainda não conhecem a Deus. Alguns conheceram e o negam, mas existe uma grande maioria que não conhece a Deus. E a melhor coisa, como eu falei ali, eu fico feliz pelo Dula, pelo Manuel, é quando uma pessoa se arrepende e se entrega e começa a caminhar ali, ela começa a caminhar como uma criança. E, sinceramente, para mim, né, aqui a apresentação da Sara, para mim, depois que eu tive o Miguel, a única coisa que eu quero é que ele sirva a Deus. Só que eu sei que isso depende do Espírito Santo agir na vida dele também. E depende dele abrir o coração dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Nós somos sacerdotes. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sair e pregar o Evangelho a todos. Conhecendo a Deus. Nós conhecemos, o Espírito Santo vai nos ajudar. E eles estão em pecado. Pecado de morte. E chegando agora, voltando ao finalzinho ali, Paulo não chega nem a pregar sobre Cristo para eles. E interessante que ele foi levado ao tribunal porque ele estava na praça pregando Jesus e a ressurreição. Só que chega lá, a hora que ele chega para explicar quem é Jesus e a ressurreição, eles falam, não queremos isso. Porque toda a sabedoria de Paulo cativou eles. Mas agora a solução, que é o ponto principal, eles não.
E aí parece que o texto termina, mas olha o que os últimos versículos vão nos trazer ali. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo sai. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Damares, e com eles outros. A gente é observado, por mais que a gente, não, como eu falei, não tenha um plano de evangelismo lá no nosso trabalho, a gente é observado por aquelas pessoas. E aqui eu quero trazer só duas coisas, dois pontos, que talvez eles nem lembrem, provavelmente eles nem lembram. Mas na minha cabeça, existem dois momentos muito importantes. Primeiro com o presbítero Silvio, um é com o presbítero Silvio e um com o presbítero Ienos. E olha, eles nem lembram, mas olha como que funcionam as coisas. O presbítero Ienos, eu lembro ele ministrando algumas aulas lá, e eu lembro uma vez que ele estava passando, acho que era sobre a história da igreja, falando sobre João Augusto. O presbítero pode lembrar, só que ele estava pregando estava falando ali para tantas pessoas, era ministrando ali para tantas pessoas, mas aquele momento ficou marcado na minha vida. Ele pode não lembrar. E o presbítero Silvio também, quando eu ia me batizar, hoje a gente tem batismo, quando eu ia me batizar, eu lembro do presbítero Silvio ensinando algumas doutrinas, e uma em específico, que muitos anos depois eu nunca vou esquecer essa doutrina que ele me explicou lá, e depois eu vim a viver aquilo ali, que era a questão do dízimo. Eu lembro ele falando, como eu fui abençoado e tudo mais, e muitos anos depois, sabe, presbítero, aquilo que o senhor me ensinou lá atrás, veio, e o senhor talvez nem lembre disso. Paulo estava pregando para uma multidão de gente. Os inteligentes não quiseram ele. Mas o texto ele deixa claro, existia pessoas ouvindo ele. Existia pessoas sedentas por aquele evangelho. Eu queria convidá-los a um desafio. Faça um plano para pregar para alguém lá no teu trabalho. E pensa nessa pessoa. Só que lembra, talvez, quando você for pregar para ela, vai ter outras pessoas ali. E talvez você pregue ali e aquela pessoa encontre o Cristo, ela queira mais de Cristo, procure a Cristo, sim, chegue a Cristo, e você nem vai lembrar dela. Foi o que aconteceu aqui. O foco de Paulo era aqueles sábios. Mas existia pessoas lá fora ouvindo o que ele estava falando e encontraram Cristo. Muitas vezes, pastor, a gente chega aqui e prega específico sobre uma coisa, ou vai lá e prega específico com uma pessoa, mas existem pessoas ao redor que escutam aquilo, que é o meu caso ali, duas coisas que os presbíteros dessa igreja me ensinaram e eu nunca vou esquecer. São coisas que ficam marcando na minha cabeça. Existem muitas pessoas que o evangelho vai chegar nelas assim. Mas é necessário a gente ir. A gente tem a obrigação. Porque ninguém vai chegar a Deus. Ninguém vai ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? E o Espírito Santo vai nos ajudar a levar a salvação a muitos. Amém?